além desse calor? Amém. Amém? Porque misericórdia. Jesus. Eu não gosto de calor. Então já sabe como é que eu fico, né? Eu quero só minha aguinha, por favor, não esqueçam da minha aguinha. Eu vou renovando minha aguinha. Estamos falando de resgate. E hoje eu vou falar de um resgate muito poderoso. É um resgate que depois da salvação, é um resgate que Deus tem feito, que é o da nossa fé. E eu vou falar de dois tipos de fé. A fé certa e a fé errada. E como que Deus tem operado sobre esse resgate. E como que Satanás tem operado para destruir a fé. Porque a fé é que te faz caminhar. A fé que te faz andar. Eu sei que está calor, mas tenta prestar atenção aqui, tá bom? É muito importante isso. A fé que te dá força para levantar cada dia. A fé que te dá estrutura. É a fé. É a fé que te move, né? É a fé que te dá força. Então quando você crê, por mais que tudo coopere para o não, a tua fé te diz que é sim. Que Deus está no controle. Que a vitória é sua. Que já está garantida. Não é assim? Só que existe uma fé errada que tem atuado no meio dos crentes. E eu vou estar falando já dela já. Deixa eu beber água, peraí. Para você que está em casa, tenha uma boa noite. Nós estamos aqui conectados com vocês, graças a Deus. Pare tudo, pegue papel e caneta. Vamos anotar, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Existe dias difíceis, todo mundo aqui sabe, né? A Bíblia diz que no mundo tereis mas tem bom? Por quê? Porque Ele venceu. Então tudo coopera para que o filho desista, tudo coopera para que o servo pare, tudo coopera para que a gente murmure, para que a gente negue, para que a gente olhe para trás, tudo coopera. Porém, há uma força maior que nos funciona, que se chama o Espírito Santo, que habita em nós, que não nos deixa parar. Às vezes a gente fica até meio desanimado, às vezes a gente até dá uns passinhos para trás, mas sempre tem aquele gancho que pega a gente assim, ó, e nos puxa do bom pastor. E Ele é o sumo pastor que cuida de nós. E eu coloquei assim, ó, existem dois tipos de fé, e nós vamos estar aprendendo delas agora. Com o passar do tempo e do século, isso ainda está em nosso meio, fazendo com que não obtemos e nem vivemos as promessas que Deus tem para cada um de seus filhos. E eu quero que você abra comigo agora em Gênesis capítulo 3, verso 1. Nós vamos passear bastante, tá? Gênesis capítulo 3, verso 1, está falando da história de quando Eva pecou, de quando Eva olhou para trás, né? Não obedeceu, não permaneceu no que Deus tinha dito. E isso trouxe um tipo de incredulidade que fez ela desobedecer. Vamos ver por quê? Capítulo 3, verso 1 diz assim: a serpente era mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto e de nenhuma das árvores do jardim? Olha só, preste bem atenção, hein? Verso 2. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse, olha o que Deus disse, gente? Vocês estão lendo? Deus disse o quê? Não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente você não morrerá, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem desta fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento. Tomou a fruta e começou
Depois ofereceu a seu marido, e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Só até aqui. Aí você fala, mas isso tem a ver com a fé errada? Sim. Qual foi a primeira ordem que Eva teve, gente? A não comer a fruta. E o que a serpente, Satanás, em forma de serpente, apareceu e convenceu Eva, gente? Ela creu no que Deus tinha dito para ela? Ela permaneceu crendo no que Deus disse para ela? Ela acreditou na mentira que soou como verdade, como dizem em Efésios. Satanás veio, mentiu amplamente para ela e ela caiu, fazendo ela descrer do que o próprio Deus que a criou ordenou. Ali ela não só, tenta não ficar abrindo essa porta, por favor. Ela ali não só desobedeceu, como ela também não creu. Ela começou a crer de forma errada. Ela começou a entender de forma errada. Se Deus que a criou e que criou tudo aquilo onde ela habitava, ordenou para não comer, senão morreria, como que uma serpente, que é a criação de Deus, também foi ali e a induziu a errar? E ela morreu. Houve uma morte ali. Não morte física. E só não foi pior porque Deus teve compaixão e misericórdia da vida deles. Porque o que o diabo queria fazer ali era destruí-los, era acabar com a raça deles. Mas Deus, o Todo-Poderoso, disse: quem disse que acabou? Quem é você para mandar na minha criação? Quem é você para entrar aqui? Por isso, serpente, se você continuar a leitura, você vai ver. De hoje em diante, isso me dá a minha memória, a minha imagem aqui, minha imaginação, que eu acho que eles não estavam normal, as serpentes. Porque a partir desse dia que ela passou a rastejar, segundo historiadores, falam que elas voavam. Voavam? Obrigada, Berno. Pegue um ambulante, gente. O que o Berno está fazendo aqui? Então, aponta que ela não rastejava. Ela passou a rastejar e comeu pó da terra depois desse dia. Foi a condenação dela. E para os homens, vai, homem, você vai ter que viver do suor do teu suor. E mulher, você vai padecer com as dores. Oh, Jesus! Fala, Camila, aleluia. Tudo por quê, gente? Porque descreu do que Deus falou. Se Eva, que habitava no jardim do Éden, que tinha Adão, tinha todas aquelas maravilhas que, se você lê Gênesis, você começa a ver tanta coisa maravilhosa que Deus criou para eles, Deus projetou para eles, ela tinha toda aquela verdade, ela conseguiu descrer. Imagina hoje. Se Eva conseguiu não acreditar em Deus e acreditar no que a serpente estava dizendo, imagina hoje, gente. De séculos em séculos, de geração em geração, o inferno tem trabalhado e tem feito os seus eventos, tem se esforçado e tem conseguido êxito de colocar pessoas tendo uma fé errada, uma fé que duvida, uma fé que não crê plenamente, e essa fé não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela fé que, independente da tempestade, que independente da situação, independente do que você está vivendo, o laudo é morte. Igual a pastora Ludmila Ferri recebeu. Ó, teu câncer está todo no teu corpo. Aquela mulher até hoje está lá. Canta, não era para cantar, está cantando. Não era para... Tá tudo. E o câncer está lá. Cada vez que ela vai, tá pior. E ela não sente... O que ela sente? Como ela está viva. Porque o propósito de Deus na vida dela é vida. Deus usará as coisas loucas para confundir as que pensam que é. Deus pega situações de morte e transforma em vida. Deus pega situações que são negativas, mediante a sua fé, e transforma em positiva. Tudo é pela fé. Então nós, geração de hoje, geração de 2021, precisa resgatar a fé certa. Precisa resgatar a fé que remove montanhas. A fé que traz um abalo para as trevas. A fé que não deixa o diabo achar que é alguma coisa. Ah, tá aqui. Eu sei que minha máscara estava aqui. Sabe? Nós precisamos crer, independente do que diz a nosso respeito. Eva poderia ter olhado para aquela serpente,
charmosa, atraente e tudo e um pouco mais. É assim que o diabo vem, lindo e maravilhoso, ele não vem feio. As coisas que vêm para te derrubar, para te fazer cair, não vem feio, vem lindo, satisfazendo a vontade da sua carne. Eva tinha curiosidade, Satanás sabia disso, induziu ela, catucou ela e ela se fez, se deixou. Agora ela poderia ter dito para a serpente não, porque se meu Criador disse que não, é não. Não importa o que você está falando, eu não te conheço. A verdade que ele me diz é essa. Não, Eva deixou a mentira entrar. Eva foi corrompida porque deixou a mentira entrar. Mas ela deixou a mentira entrar porque era atraente, fazia bem aos seus olhos, o seu paladar queria experimentar. Quantas vezes a gente vai e cai na mentira de Satanás porque a nossa carne quer experimentar, porque as nossas vontades querem experimentar, porque é bom pra gente, é agradável, aqui ó, a carne, mas é Deus que está mandando você ir, é Deus que está te dando isso. A Bíblia diz que nós precisamos ter discernimento, e o discernimento vem pelas Escrituras. Eva andava com Deus, porque a Bíblia diz em Gênesis que Deus descia toda a tarde para estar com eles, para dialogar com eles. Deus tinha Adão como amigo, e depois que criou Eva, eu acredito que ela também. Então eles tinham uma verdade manifestada no meio deles. Ela não precisava cair na mentira de Satanás, queridos. E isso me aponta que eu preciso, como a palavra dele diz, tomar cuidado, porque a queda pode vir, a falha pode vir. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Nós precisamos resgatar tudo que Jesus conquistou na cruz. Aqui eu inicio apontando para você aonde começou a queda do homem. Mas eu também vou apontar para você aonde veio o resgate de Deus. Veio através dele, o sangue dele derramado naquela cruz, nos resgatou de todo o império das trevas. Não é de um império, é de todo o império das trevas. Então nenhuma mentira vai soar como verdade, porque aqueles que têm ouvido ungido, aqueles que têm ouvido de ovelha, conhecem a voz do seu pastor. Tanto é que quando eles fizeram a roupa e se tamparam e se esconderam, Adão correu e ela, porque Deus desceu. E quando Deus chamou Adão, ficou calado, e Deus chamou Adão calado. Na terceira, Adão, é porque estamos nus. Aí Deus, quem disse que vocês estão nus? Será que ele não sabia quem foi? Ele queria que eles confessassem. Porque aquele que confessa, alcança. Alcança o que? Misericórdia, amor, recomeço, alcança. Amém? Agora eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11, ó, de Gênesis a gente vai lá para Hebreus. Eita, Deus. Capítulo 11, verso 24. Eu quis ler aqui, e aqui no capítulo 11 começa a falar da fé, né, no verso 1, que a fé, o que é a fé, é o firme fundamento e e aqui começa a falar de pessoas que tiveram esse firme fundamento. E no capítulo 24 de Hebreus, fala de um cara. Capítulo 11, verso 24. Eu falei o quê? Capítulo? Não existe capítulo 24 de Hebreus, tá, gente? É versículo. É capítulo 11, verso 24. Fala de uma história de um cara que eu amo pra caramba. Vamos ler comigo? Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou-se ser tratado como filho da filha do faraó e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Pela fé, saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou, porque via aquilo que é... O que é invisível, gente? Dá para ver a fé?
Mas a fé é algo que nós cremos. Dá para ver Deus? Sim ou não? Sim, alguns mantos sim. Não ele, mas dá para ver seu poder, dá para ver seu vento, dá para ver. Mas ele em si não dá para ver. Ele é um ser invisível. Mas Moisés cria. Eu estou falando de Eva e pulo para Moisés. Moisés foi levado para o Egito ainda bebê, para ser livre da morte. Deus levou Moisés para ser criado por uma princesa, filha de Faraó. Moisés foi criado como um príncipe. Mas quando Moisés cresceu, se tornou adulto e soube da sua origem, soube da sua identidade, Moisés creu no poder de Deus e Moisés renegou toda aquela herança, todo aquele manjar, tudo aquilo que poderia fazer bem para ele. Moisés não cresceu nos caminhos de Deus, amém? Moisés cresceu nos caminhos de Faraó, foi treinado por Faraó, estudou na escola de Faraó, se tornou um cara estudado. Mas existia uma essência que não tinha como corromper dentro dele. Existia um chamado dentro dele. Moisés ficou, se eu não me engano, até os 3 anos, ou 6, com a mãe. 3 meses. 3 meses, né? Até desmamar. Não, depois a filha de Faraó entregou para ela dar de mamar para ele. E ele ficou, eu acho que 3 anos com ela. Até que ele desmamou. Você acha que nesse tempo aquela mulher não plantou sementinha ali dentro? Você acha que aquela mulher, serva de Deus Altíssimo, ia entregar o filho dela de bandeja para Faraó à toa? Ela selou Moisés, que já era selado desde o ventre, e disse: vai, meu filho, há uma essência dentro de você. Tanto ela como Miriam, como Arão, deveriam orar pela vida dele direto. Porque aquele menino, quando cresceu, olhou para tudo aquilo e preferiu sofrer com o seu povo. Preferiu padecer junto com o seu povo do que aceitar tudo aquilo. Então eu estou te mostrando duas histórias, 2 fé e 2 certezas. Eva tinha promessa e todo manjar que era dela, porque Deus tinha dado. Moisés cresceu no meio onde não era dele, não pertencia a ele, mas por direito de adoção ele tinha como usufruir. Mas ele preferiu as verdades de Jesus, mesmo que o povo sofresse, mesmo que o povo estivesse padecendo, ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Eva, por sua vez, ela preferiu a árvore do conhecimento, porque queria conhecer como Deus conhece, ao invés de se submeter ao que Deus tinha ordenado a ela. Vocês estão conseguindo entender ou está difícil? Está difícil? Se estiver difícil, eu explico melhor. Nós precisamos ter esse cuidado. Deus tem tudo para nós e tudo é nosso. Aí a gente vê que Hebreus começa a relatar que ele não se dobrou, ele não se curvou e ele foi vitorioso, queridos. Ele livrou o povo do Egito, ele trouxe o povo para perto da terra, não entrou com o povo na terra, mas ele trouxe, ele fez toda aquela caminhada. Ele foi o cara que ensinou sobre a lei, sobre a verdade, sobre a palavra de Deus para todo aquele povo, porque ele não se dobrou diante de uma mentira que estava sendo oferecido a ele. O povo do Egito adora outros deuses, o povo do Egito adora outras imagens. Moisés não. Vocês conseguem entender? A mentira pode soar como verdade, mas é mentira. E como que eu vou descobrir isso? Com a essência de Cristo que existe dentro de você. Amém? Amém. Deus tem falado e sempre falou sobre manter firmado a fé certa. Ele sempre orientou todos os seus filhos a crer, mesmo que tudo não fosse favorável. Porém, as crenças erradas e as orientações das trevas levou e tem levado muitos a crer erradamente. Nós precisamos tomar cuidado. Existem crentes ainda, e eu posso dizer que existe, que dizem assim: não, crê em superstição. Eu não vou dizer nem os nomes da superstição, tá? Crê em superstição, crê em coisa que eu olho assim e falo: que? Aonde que está escrito isso? Mas a gente não pode ofender.
chegar. Mas crê errado. Crê porque o pai ensinou, porque o tataravô ensinou, porque não sei quem ensinou, e aí vem crendo nisso, aí traz para dentro da igreja umas crenças que não é. A crença é crer em o Senhor Jesus Cristo Salvador, no Deus Pai e no Espírito Santo. Essa é a crença. É no poder do que Ele tem para nós. Essa é a fé. Não é a fé, porque está acontecendo isso, porque eu fiz isso. Não, eu estou pagando porque eu fiz aquilo. Não, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos sofrimentos. O castigo que estava sobre nós estava nele. Ele apagou com o seu sangue. Eis que tudo novo se fez. Então não existe isso, gente. Então vamos ter cuidado, porque eu já peguei pessoas crendo em coisas. Não é ofensa, é só ensino, amém? Você está aprendendo a crer da forma certa. Eu por muito tempo criei algumas coisas que hoje, quando eu lembro, eu falo, meu Deus, como que eu criei nessas coisas? Né, velho? Oh, Jesus Cristo. Mas hoje eu não creio mais. Por quê? Porque a verdade trouxe à tona dentro de mim a realidade das coisas. Amém? Então não se assuste, não se sinta ofendido. Você que está em casa, você que está aqui, não estou ofendendo ninguém, mas estou te ensinando. Existe a forma certa de crer. Mateus capítulo 21, verso 21. Mateus está presente? Isso aí. Outro dia ele falou, tia, qual é o meu livro na Bíblia para eu ler? Aí eu, é Mateus. Aí ele foi, mexendo, que ele está aprendendo a mexer, né? Aí achou Mateus. Aí ele, eu falei, começa a ler, você vai adorar. Mateus capítulo 21, verso 21, diz assim: então Jesus disse, eu afirmo a vocês, que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa, e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte, levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Deus estava fazendo milagres acontecer aqui. Jesus estava na terra e por onde ele passava, por isso que eu falo sempre, você falar, aonde a presença de Deus está, algo tem que acontecer, porque o Evangelho inteiro, a Bíblia inteira mostra isso. Aonde a presença dele chega, não tem como ficar da mesma forma. Ele se manifestou numa sarça para Moisés, e Moisés foi transformado no Salvador do Egito. Ele foi a Abraão e apareceu em forma de anjo, mostrou as estrelas para Abraão e disse que Abraão ia ser pai de nações, e aconteceu. Aonde a presença de Deus vem, algo tem que acontecer, gente. Só um minuto. A unha aqui. E aqui ele está dizendo, então Jesus disse, eu afirmo a vocês, que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa. E muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Obrigado, filho. E assim será feito. Quem aqui tem coragem de chegar no monte e dizer, atire-se no mar? Só o Berg. Eu tenho coragem de subir o monte. Você sabe que isso aqui é uma parábola, né? Vocês sabem disso, né? Isso aqui é um exemplo que Deus está dizendo que não existe limite para você. Amém? Essas montanhas e esses montes que se apresentam aqui são os desafios da nossa vida. É a peleja diária das nossas vidas. É as montanhas que se apresentam e que eu vou dizer, vai daqui para o quinto dos infernos, sai da minha frente. Sai, porque eu tenho autoridade e poder. E ele usa essa parábola de dizer, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, quem que já viu um grão de mostarda? Tem que restaurar, tem que resgatar essa fé aí. Porque se do tamanho de um grão de mostarda você dá ordem para um monte, ele se lança, imagina se a fé for maior, o que você não faz? Amém? Abra comigo em Romanos. Não. Abre em Romanos e eu vou ler
ler aqui. Romanos 10, tá? Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos resgatou de toda essa mentira. Então, como podemos viver essa verdade poderosa a nosso respeito? A única forma é nos entregar a esse Jesus e deixar que o Espírito Santo nos guie através das suas verdades. Então, passaremos a viver a fé certa. Romanos capítulo 10, verso 17. Nós precisamos, a única forma, queridos, de vivermos é se entregar a esse poder de Deus e deixar que o Espírito Santo, como Ele deixou a terra, o Consolador, aquele, como Ele diz em João, que continuaria o que Ele começou, operar em você. A única forma da gente passar a crer é deixar com que esse Espírito nos conduza. O Espírito Santo tem o poder de nos convencer de qualquer coisa. O Espírito Santo tem o poder de nos transformar. O Espírito Santo, etc, etc, etc. Ele tem todo o poder sobre nossas vidas. Quando Deus falou, estou indo para o Pai, mas enviarei o Consolador, aquele que dará continuidade àquilo que eu comecei, esse Consolador se chama Espírito Santo, que habita em você, e ele tem o prazer de te ensinar, ele tem o prazer de te guiar. Quando as pessoas me perguntam aqui, todos os jovens aqui tiveram dificuldade em leitura, eu ensinei o quê? Já chamou o Espírito Santo? Foi ou não foi, gente? E agora, vocês têm dificuldade? Não. Os textos deles estão ficando desse tamanho. Quando começarem a pregar, vocês vão ver só. O dia de aula aqui não tem hora para acabar, não. Tem hora para começar, não tem hora para acabar. Porque é cada um com os textos. Um negócio é um livro, gente. Porque o Espírito Santo está fluindo neles. Porque eles entenderam que eles têm um amigo que os ajuda, que os orienta, que vai guiar, que vai ensinar. É isso, o Espírito Santo está sobre você para te guiar. Amém? E para trazer à tona a verdade, capítulo 10 de Romanos, verso 17 diz assim: assim que é a fé, vem pelo ouvir. E ouvir o que, gente? O Evangelho. A respeito de? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o? Que fala de quem? A única forma é mandar combustível para dentro e deixar o Espírito Santo colocar cada coisa no seu devido lugar. Não tem outro jeito. A fé só vem pelo ouvir. A gente só sabe o que é certo e errado quando nós ouvimos a verdade e deixamos a verdade fazer morada dentro de nós. Quando eu ouço a verdade, sabe aquele ouvido de mercador que entra aqui e sai aqui? Não cai aqui dentro, não faz morada aqui dentro. Eu nunca vou ter para refazer. Porque é ouvir, guardar e ouvir, guardar e praticar. Ouvir, guardar e praticar. Como é que eu vou praticar se eu não estou ouvindo? Eu estou dentro da igreja, mas a minha cabeça está assim, ó. Aí eu sou fácil para Satanás tocar. Eu sou fácil para Satanás conduzir. Fazer como fez com Eva. Fazer ela fazer algo de desobediência porque não creu no que Deus tinha dito. Se Deus disse que morreria, acabou, Ele é o Criador, Ele disse. E não pode vir o Papa, pode vir o que quiser vir, Ele disse, está dito. Não tem como dizer o que Deus disse. Vocês entendem isso? Se Deus está falando, ouça. Ouça o que o Espírito tem dito e para de ouvir o que coisas estão tentando desdizer o que Ele tem dito. Ele é o autor e consumador das nossas vidas. Se
Porque o evangelho é esse aqui. Essa é a verdade. Queres? Vambora. Não queres? Lamento. Mas não dá. Mistura jamais. Diz em Mateus que quando a mistura entra, traz um fermento, uma fermentação que estraga toda a massa. O evangelho não foi feito para ser estragado, ele foi feito para corrigir e acertar e colocar em ordem o que está ruim. É para isso que Jesus veio. Jesus veio resgatar o seu povo. Jesus veio resgatar a humanidade. Jesus veio resgatar a fé nele. Aleluia. Sabe por que os fariseus não criam nele? Porque viviam uma lei, vivia debaixo de crendice e não conseguia acreditar que aquele era o autor da vida deles. Porque através do sangue dele foi que eles hoje, até hoje, estão vivos. Foi através do que ele escolheu a fazer. Mas não conseguiam ver, não conseguiam crer, não conseguiam. Por quê? Porque tinha outras crendices dentro de si. Queridos, como ele mesmo diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Mas em nome de Jesus, ouça, mesmo que seja um evangelho simples, ouça o que o Espírito tem te dito. Desperta tu que dormes e vambora, vamos crer, porque o que vai determinar a tua salvação, o que vai determinar a sua chegada ao céu é o nível da sua fé. Porque quando eu creio errado, eu tenho misturas dentro da minha vida e eu levo uma vida não da forma que Deus se agrada, porque eu creio de uma forma errada e essa forma errada me leva a ter experiência e a viver coisas onde Deus não está, mas satisfaz a minha carne. A palavra do Senhor diz em Provérbios que o coração é enganoso. Então, mas eu estou sentindo paz. Está fazendo bem para o seu corpo, para a sua carne? Você vai sentir toda a paz. Toda a paz. Agora, a paz que Deus nos dá, o mundo não pode nos dar. Amém? Qual é o tipo de fé errada que tem dominado muito até hoje? Você sabia disso? Se Deus fizer, se Deus quiser, se Deus for, se Deus estiver. Essa pequena palavra tem dominado de geração em geração muitos. Vocês acreditam nisso? Ou vocês estão igual eu? Eu parei a minha vida toda ontem e hoje para fazer esse estudo. Essa palavra tem dominado a humanidade. Porque se significa duvidou. Eu duvido que Deus vai fazer. Eu duvido que Deus pode. Eu duvido, Eva, não podes comer porque morreremos. A serpente, não, certamente não morrerás. Terás o conhecimento como de Deus. Vou comer. Vocês conseguem entender isso? Ou não? Estão boiando? Hein? Essa pequena palavra ser tem sido como uma pedra de tropeço para muitos. Deus não opera em meio a dúvidas. Ele opera com toda certeza, que significa com toda fé. Então não podemos deixar essa pequena palavra destruir nossa fé, que tem que estar firmada nas verdades de Jesus Cristo. Nós não podemos. A escolha é minha, queridos. A escolha era de Eva, comer ou não comer. Deus já tinha dito, a serpente foi falar, mas a escolha foi dela. E mais ainda, Adão ainda culpa. Comi, Senhor, porque a mulher que tu me deste. Ele comeu porque ele quis. Ainda culpa Eva. Mas desculpa aí. Desculpa. Meu Deus, tudo é a mulher. What? A mesma coisa é o homem. A mesma coisa é a mulher. Tudo é o homem, tudo é vocês. A escolha é nossa. A escolha é da mulher, a escolha é do homem. Errar ou não errar, acertar ou não acertar. A escolha é sua. A culpa não é nem da serpente, ela foi lá e seduziu. Quem caiu de bobeira foi Eva. Então não dá para culpar ninguém. A escolha é sua. Você que tem escolha, amém? João
João, capítulo 20, verso 25. Evangelho de João, capítulo 20, verso 25. Capítulo 20, verso 25 de João, diz assim: quando ele, aqui Jesus já tinha ressuscitado, tá? Vou dar uma, para não ler o capítulo todo, eu vou dar uma explicação. Jesus já tinha ressuscitado e já tinha aparecido para os seus discípulos e já estava operando coisas, né? Porque quando ele aparece a primeira vez parece até um fantasma, né? Tudo fechado, o homem aparece do nada. Até eu, gente. Meu Deus. Até que eu vejo que é Jesus, eu nunca fui. Só estou lá do lado dele, no meu espírito, porque meu pai. Mas aí, no verso 25, quando eles contaram a ele, nós vimos o Senhor. Sabe de quem que eu estou falando, né? Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: eu não acreditarei nisso, se não vir as marcas dos cravos nas suas mãos e não puser os meus dedos na marca no seu lado. Verso 26. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, quem estava, gente? Tomé. Oh, Tomé. Estava com eles. As portas estavam estavam trancadas. Porém, de repente, como da outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse: Pai seja com vocês. Então Jesus disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos. Estenda a sua mão aqui no meu lado. Pare de duvidar e creia. Meu Senhor é meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não mas cara, o cara era discípulo de Jesus. Já me assusta muito, né? Esses discípulos, porque Jesus, antes de ir para a cruz, começa a dar as últimas ordens. Um dos caras fala que, aí os discípulos falam: agora que nós entendemos. Nossa, a gente com o estudo nosso, a gente fala assim: como agora? Os caras estão 3 anos com ele, andando, milagres e tal, agora que eles entenderam? Aí você vê como o povo é lento, né? Como o ser humano é lento. E aí Deus, o cara é apóstolo, andava com Jesus, quando os discípulos estão perguntando: o mestre ressuscitou, é ele. Aí ele: só acredito se eu tocar. Se eu botar a minha mão lá onde estão as feridas, eu vou crer. Se eu ver... Gente, quantas vezes o Espírito tem falado e a dúvida fala junto? Seja sincero para você, não precisa falar para mim. Aperta o play da sua mente e começa a ver você. Quantas vezes o Espírito Santo traz revelações e você acha que é da sua carne e duvida? Quantas vezes o Senhor tem falado através de um vento, de um louvor, de pessoas, da palavra, da música, em sonhos, e você duvida? Os discípulos estavam falando que ele tinha ressuscitado. O único que não tinha visto era Tomé, e ele não creu. E aí, como ele é o autor e consumador de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo, está em tudo, apareceu no meio deles lá, de novo. Bum! Cheguei. Aí Tomé: a palavra do Senhor diz que o corpo dele estava reluzente, já não era mais normal. O seu corpo já não era mais carnal como era antes, estava reluzente. Então brilhava. E aí Tomé olha, e aí Jesus fala: então toca aqui. Toca nas minhas mãos, toca na minha ferida. Ai Deus, Jesus, meu Deus. Aí Deus fala: você precisou ver para crer, Tomé. Mas felizes é aqueles que não viram, mas creram. Sabe, essa verdade chegou a você hoje, essa verdade chegou a mim hoje. E essa verdade tem se manifestado em nós. E vai, através de nós, alcançar outras verdades. E restituir, e restaurar, e resgatar essa fé verdadeira. Que por mais que tudo diz que não, a gente crê no que a promessa dele fala a nosso respeito.
Sabe, a gente crê no que Ele disse. Ele falou que voltaria. E eles creram e viveram essa vida. Tomé precisou tocar para ver que nós não precisamos ter esse tipo de fé. Que nós não precisamos ter que ver para poder crer. Mas que a gente creia no que Deus é. Sabe? E que Ele é maior para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos, gente. Como esse tipo de fé errada, os seres humanos se colocam como se estivessem no comando e no controle de tudo. Como se Deus precisasse do homem e não o contrário. Como se Deus fosse o servo e não nós. Quando eu começo a me sentir dessa forma, eu começo a dizer: tu vai fazer isso, Deus. Já viu essas orações? Pai, tu tem que fazer. Ele vai fazer se Ele quiser. Peraí, quem é o Deus, quem é o servo? Quem é o filho, quem é o pai? Por acaso pode a criação dizer para o seu Criador ou ditar alguma coisa? Abre comigo aí Isaías 55, verso 8. Estão vendo como eu dei uma boa passeada, né? Isaías 55, verso 8. Diz assim, até o verso 9, tá? Eu vou ler para não perder tempo. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Só aqui, depois você lê o capítulo inteiro, eu só quero usar esses 2 versos. Olha o que Deus está dizendo ali. Os meus pensamentos é muito diferente dos de vocês. A minha maneira de agir é muito diferente da de vocês. O que eu tenho para vocês é muito mais alto. Assim como o céu é mais alto que a terra, é o que eu tenho para vocês. Então a gente não tem como. Ele está dizendo aqui, não, vocês não têm como me incomodar. Vocês não têm como me dizer nada. Vocês estão debaixo do que eu quero para a vida de vocês e do que eu tracei para a vida de vocês. E o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11? Os planos de Deus são de quê, gente? Hã? De paz e não de mal. Se o nosso desejo estiver de acordo com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém? Amém? Amém. Tá ligado? Tem ninguém dormindo? Esse tipo de fé não é a fé verdadeira, não é a fé bíblica. Ela não se sustenta, pois ao passar por momentos difíceis ou por algum tipo de crise, ou ouvir o não de Deus, não permanece, pois está firmada em circunstâncias favoráveis ou prazerosas ao seu próprio desejo. Esse tipo de fé errada, ela só se firma quando está tudo bem. Tá tudo bem, eu tô de boa, tô tranquilo, tá tudo tranquilo, tá tudo ruim, tchau. Cadê? Pena pra quem te quer. É uma fé que não tem sustento, é uma fé que não tem consistência. Por quê? Está firmada em coisas favoráveis, em coisas que satisfazem a nossa própria vontade. Amém? Abra comigo em Atos 4, verso 18. Se vocês acharam que eu ia falar o 13, é ruim, hein? O 13, e pior que eu abri em 13 mesmo, né? Ah, Jesus, é 4, é 4. Capítulo 4, verso 18. Aqui está falando de uma história que fala de Pedro, quando ele foi preso. E no verso 18 diz assim: então eles chamaram os 2 de volta e lhes ordenaram que não falassem nem ensinassem a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: decidam os senhores se é justo. Então eles tornaram a ameaçá-los e finalmente mandaram os 2 embora, porque não sabia como daria um castigo a eles sem provocar um tumulto, porque todo o povo
povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido, pois o homem que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Logo que foram soltos, Pedro e João encontraram-se com os discípulos e contaram tudo o que os sacerdotes principais e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, todos se uniram nesta oração a Deus. E aí aqui Pedro, não vou falar da oração, Pedro começa a orar, eu só quero falar desse pedaço. Tudo cooperava para que Pedro e João fossem condenados. Tudo parecia ser, não, vamos parar, é melhor parar. Mas eles negaram a fé deles? Eles olharam para trás? Eles questionaram? O que eles fizeram, gente? Eles creram. Sabe por quê? Porque um coxo que ficava há 40 anos mendigando na porta das igrejas, na porta do mercado, na porta de tudo que é lugar, porque os moradores daquela cidade ainda pegavam a caminha dele e ainda transportavam ele para as portas. Se o templo estava fechado, vai para a porta do mercado. Se a porta do mercado está fechada, vai para a porta daqui. Ele ficava mendigando. E aí, quando ele pediu esmola para Pedro e João, que estavam entrando no templo, Pedro olha para ele e fala: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar, levante e ande. E o homem levantou, foi curado, deixou de ser coxo. O milagre aconteceu e por causa disso Pedro e João foi para a cadeia. Só que não tiveram acusação para mantê-lo, ou para condená-lo, ou para castigá-los. E enquanto isso, o povo fazia o que, gente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Junto com o coxo, que não era mais coxo. Vamos adorar, vamos adorar. E em meio à adoração, Deus moveu sobre a vida de Pedro e João. Livraram eles, porque eles permaneceram crendo. Contra toda coisa que vier contra você, a crise que se apresentar, seja lá o que for, lembre-se do que o teu Senhor diz a seu respeito. Pedro e João sabiam que o que eles estavam fazendo era correto, sabiam o que Deus tinha para fazer na vida deles e não negou e nem recuou. Apóstolo, é isso mesmo. Está na hora de você pegar a sua fé e botar em prática. Está na hora de, ai que coisa, um calor desse, apóstolo, não para de falar. Não, querido, vou continuar falando até que teu ouvido ouça, até que tua mente entenda, e até que teu espírito receba, e até que você comece a praticar. Amém. Eu vou continuar falando você uma goteira, mas eu vou continuar falando o que Deus tem para a sua vida. A verdade de Jesus Cristo é essa: creia em mim e será salvo você e sua casa. Prossiga em crer e verás manifestação do poder dele na terra. Pedro e João sabia disso, e ele disse isso para o coxo, e ele não estava temendo aqueles religiosos. Ele sabia que o Deus da vida deles iria livrá-los. Como foi? Enquanto isso, o povo adorava ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Não tem situação que vai te calar, não tem situação que vai abafar a tua voz, não tem situação que vai tirar a sua fé. O que nos mantém de pé é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. O que conduz nossa vida é crer nele de todo o nosso coração, sem sombra de dúvida, sem barreiras. Creio, por isso eu falo, creio, por isso eu vivo, creio, por isso eu avanço. Para colocar em prática e passarmos a exercer a fé certa, temos que deixar o Espírito nos guiar, através das suas verdades, palavra. Dessa forma, começamos a aprender que para Deus não existe sim e sim eu creio. Precisamos crer de todo o nosso coração. Abacuque capítulo 3, verso 17. Onde que fica Abacuque? Abacuque é antes de Mateus. Eu quero água. Vou ajudar. Depois de Naum, Sofonias, Abacuque. É facinho, gente. É só ir em Mateus e ir para trás. Vai em Mateus e vai para trás de Mateus.
Rapidinho você acha. Abacuque 3. Eu tenho que mexer com a zona de conforto, né? Capítulo 3 de Abacuque, verso 17, diz assim: embora aqui, gente, esse profeta estava passando uma provação terrível. Existia uma condenação sobre toda a terra e uma escassez reinando sobre todo lugar. Não existia mais esperança alguma, não existia mais solução para nada, era destruição total. E no verso 17 do capítulo 3, Abacuque diz assim: embora a figueiras e a videira tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem fruto, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Pode tudo acabar, pode tudo parecer que é o fim. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei a quem eu tenho servido. Então desgraça que estava acontecendo em todo esse momento aqui de Israel. Abacuque para declarar isso aqui. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como é que anda a sua fé, mas eu sei que se você estiver firmado nas verdades de Jesus, você vai romper. Amém? Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós começamos a exercer a fé certa. Ainda que essa pequena palavra pelo muito, pois vale muito, fala muito, pois ainda que tudo disse que não, todavia confiaremos nele, o autor e consumador de nossas vidas. Ainda que a terra seque, ainda que o mar desapareça, ainda que o céu escureça, todavia eu confiarei no Deus da minha vida. Ainda que o laudo seja negativo, ainda que a falência familiar tenha reinado na terra, eu sei que o meu Redentor vive, confiarei nele, viverei a manifestação da cura, terei a minha família livre do fracasso, porque ela é bendita, terei as promessas do Senhor se cumprindo, porque todavia o meu Redentor vive. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5. Já estou quase acabando, tá? Mas eu preciso concluir. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, verso 6, até o verso 8. Do 6 ao 8, capítulo 5, verso 6 diz assim: agora estamos confiantes e compreendemos que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, com o Senhor. Sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. E não estamos com medo, e sim bem animados para deixar de viver neste corpo, porque assim habitaremos com o Senhor. Só até que Paulo começa a dizer, esse capítulo é lindo, e Paulo começa a falar dos sofrimentos, Paulo começa a falar do preço, Paulo começa a detalhar tudo, e ele começa a dizer, esse corpo vai se acabar, esse corpo vai ir, mas nós saberemos que estaremos com ele. E enquanto estivermos aqui nesse corpo, estamos longe do nosso lar. Esse lar que ele está falando é a terra que Jesus preparou para nós, é a nossa morada eterna. E ele começa a dizer, mas enquanto estamos aqui, estamos sendo preparados, porque chegará o dia e estaremos com ele. Sabe, querido, tudo pode
pode cooperar, mas nada pode abalar a tua fé. Nada pode tirar a tua crença. Nada pode dizer, mas você não tem jeito. Quem disse? Ele veio à terra para me dar jeito. Mas você não pode. Quem disse? Ele diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Espírito Santo, é Jesus. Então eu posso. Sua família também vai passar por aquilo. Não, ele diz que a minha família é bendita. Meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos são herança. Não vamos passar por isso. Sabe? A miséria está na terra por causa do Covid. Não tem mais trabalho, as portas estão fechando ele. Deus disse que ele é o dono do ouro da prata e nenhuma necessidade vai ter, porque se ele tiver que abrir deserto, um rio no meio do deserto, ele vai abrir. Se ele tiver que fazer o deserto florescer, ele vai fazer, porque ele é Deus. Amém? Abra comigo em Hebreus 11:5. E voltamos para Hebreus 11:5 até o 6. E falando dos heróis, né? Dos heróis da fé, os caras que tiveram fé. Capítulo 11, verso 5 diz assim: pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu, sem morrer subitamente. Ele desapareceu, porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que sinceramente o procuram. Só até aqui, gente, Enoque era o cara que cria em Deus. E isso agradou tanto a Deus que Enoque não viu a morte. Vocês têm noção disso? Aí todo mundo só sabe pregar que Enoque andava com Deus. Sim, Enoque andava com Deus, mas Enoque alcançou algo que agradou tanto a Deus, que Deus o tomou para si. Enoque não precisou ver a morte. Porque o que agradou? A fé. Enoque cria. Enoque cria tanto em Deus, que isso chamou tanta atenção de Deus, que Deus tomou. Vem, meu filho, você não pertence mais a esse mundo. Sabe, que nós possamos ter a fé como a de Enoque, gente. Que a gente venha crer, além de tudo. Enoque está lá no iniciozinho da Bíblia, no início de tudo. Ele pegou tudo, ele viu tudo. E mesmo contra tudo aquilo, ele continuava crendo que existia um Deus que era muito maior do que tudo aquilo que estava se apresentando para ele. Tanto que Deus o tomou. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão crendo por causa do calor? É isso? Ou está com sono? Desperta do que dorme, gente. Sempre o ser humano buscou o caminho certo, a direção correta, mas nada achou e não preencheu o vazio que existiu e existe ainda para alguns até hoje. Pois todas essas coisas passam. Só tem uma única coisa que não passa. É o poderoso Jesus Cristo. A sua poderosa presença, que é através do Espírito Santo, tem feito esse trabalho maravilhoso de resgatar os seus filhos. Tudo passa. De geração em geração você vê pessoas fazendo tudo para alcançar a Deus. Pessoas fazendo imagem, pessoas fazendo tudo, mas nada preencheu, nada alcançou, porque eles estão no lugar errado, com a fé errada. Só existe uma coisa que não passa, e essa coisa se chama Jesus Cristo e a sua presença. É eterno. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Falei que vocês iam passear. Espero que vocês estejam anotando. Você que está em casa também. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4 até o 7. Que diz assim: e Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-la por meio da fé. Essa herança lhes
pertencerá naquele último dia, prestes a ser revelado. Portanto, alegre-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra, por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem à prova a fé de vocês, a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte, pura ou não. Ela está sendo experimentada como fogo prova o ouro e purifica. É a fé que vocês têm, é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for. A nossa fé está sendo provada diariamente. Paulo diz: todos os dias somos entregues ao. Todos os dias a nossa fé é colocada em prova. Todos os dias você dorme, Satanás já está projetando o que ele vai fazer contra você para tentar a tua fé, para fazer você duvidar. Um mero pensamento, um mero sentimento de dúvida já põe inválido todo o poder de Deus. Mas por quê? Porque a única coisa que Deus te pede é que você crê de todo o coração. E quando eu não consigo crer de todo o meu coração, eu duvido, e eu duvidando, eu crio aberturas e brechas para que Satanás domine a minha vida, gente. Eu preciso crer. Mas está tudo dizendo que não. Falaram para mim: você vai fazer obra aí para quê? Faz obra não, essa igreja já acabou. Falaram isso para mim: você que não vê, você não está vendo, mas essa igreja já acabou. Botaram o dedo na minha cara e disseram isso. Eu olhei, eu falei: bom, o autor dela não disse nada. Então, se o autor dela não disse nada, então eu vou embora. Enquanto ele mandar eu ir, eu estou indo. Quando ele mandar parar, eu paro. E a igreja acabou, gente? 5 anos passaram, a gente está onde, gente? Alcançando vidas. Pessoas têm sido alcançadas por todos os cantos. Pessoas que hoje estão me ouvindo, que estarão aqui contando seus testemunhos. A sua vida tem sido transformada. Deus tem feito. Eu não estou me importando com igrejas lotadas. O que me adianta uma igreja lotada se está vazia dele? Eu quero que seja do jeito que é, mas que esteja cheia dele. Aleluia! Essa é a minha preocupação. Estou nem aí se tem cadeira cheia, se tem cadeira cheia. Eu quero que venha, sejam bem-vindos. Mas enquanto isso, a presença dele reina, fazendo a diferença na sua vida que está em casa e na sua vida que está aqui. Aleluia. Amém? Amém. Oh, aleluia! Josué capítulo 1, verso 8. A única forma de vivermos essa manifestação de resgate é através do tipo certo de fé. Por isso, temos que todos os dias mandar combustível para dentro, para manter a fé sempre firme nas verdades de Jesus. E Josué capítulo 1, Jesus dá uma ordem para Josué. Capítulo 1, verso 8 diz assim, só o verso 8, tá? Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Amém? Efésios capítulo 6 também fala sobre isso. Efésios 6, verso 10, que diz assim: por último, quero recordar-lhes a força de vocês devem vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das armadilhas de Satanás.
Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, não nas regiões celestiais. Portanto, use cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, da couraça da aprovação de Deus. Calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o Evangelho da paz. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes ardentes disparadas, pelo maligno contra vocês. Verso 17. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só até aqui. Em Josué 1:8, Deus fala para Josué: ensina o povo a meditar dia e noite. E você trate de meditar nessa letra dia e noite sem cessar. Em Efésios nós ouvimos o Espírito através de Paulo orientando ao povo que precisamos nos revestir de toda a armadura. E essa armadura é o que, gente? É a palavra de Deus. Se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina, nós vamos ser levados por qualquer mentira que habilmente virá contra nós. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós precisamos trazer o combustível que nos mantém de pé, o combustível que nos faz vencer e romper. E o combustível que mantém a nossa fé é a palavra de Deus. Então que possamos nos revestir dela, amém? Para romper. Jesus veio e colocou em prática o plano do resgate. Ele já nos trouxe para perto dele. Só precisamos abrir os nossos ouvidos, olhos e nossos corações para viver todas essas verdades de Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. Só o verso 20. Penúltimo versículo, que diz assim: eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. Aleluia! E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fica de pé, igreja. E para fechar, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. O cara que disse isso aqui também. E eu vou ler na versão da Thompson, que eu achei melhor. Combati o bom combate, acabei a corrida e guardei a fé. Paulo, ele combateu o bom combate, acabou a corrida e guardou a sua fé. Que possamos, diante de tudo isso, resgatar as verdades que Jesus tem para você. Se eu for sentar com cada um aqui, se eu for ouvir a cada um aqui, eu vou ouvir tantos contos, tantas coisas. Da mesma forma de mim vocês ouvirão. Porém, em todos esses contos, a única coisa que faz a diferença é a fé de vocês. Não permita que a mentira venha roubar a única coisa que vocês têm. Não permita. Paulo terminou de escrever todas essas cartas de dentro de uma cadeia. E nem por causa disso ele deixou de crer no poder de Deus.
Ele não duvidou em nenhum momento quem era Deus e o que Deus podia fazer. E o cara termina dizendo: combati o bom combate, guardei a minha fé. Não importa a situação, o que importa é o quanto de Deus você tem dentro de você. Não importa o que o mundo diz a seu respeito, importa o que Deus diz a seu respeito. Não importa o que o inferno vai fazer para te matar, importa o que Jesus fez para te salvar. Ele morreu e ressuscitou, Ele entregou a sua vida por mim e por você. Isso é que importa. Quem é Satanás? É uma mera criação que negou o seu Criador. Nós não somos meros criação. Nós somos feituras do seu amor. Nós não somos meros seres viventes. Nós somos aqueles que Ele escolheu para ser tabernáculo da sua presença. Nós não somos qualquer um, nós somos a imagem e semelhança dele. Não me importa o que venha, o que me importa é se Ele está. Não me importa o que dizem a meu respeito, eu estou nem aí. O que me importa é o que Ele pensa a meu respeito. Não me importa o que dizem a respeito da EGAP. Eu não estou nem aí, importa enquanto a presença dele estiver. Sabe, queridos, eu não sei que luta você anda vivendo, mas importa se o teu Deus está contigo. Quem é que crê que Jesus Cristo está sobre nós? Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esse culto maravilhoso. Nós queremos te agradecer por essas verdades, Senhor. Resgata, Senhor. Resgata a fé genuína, a fé inabalável, a fé que faz as montanhas ser removidas. Resgata, Senhor, a fé que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que seja resgatada, Pai. Que o teu Espírito invada os corações de todos que vão ouvir, que estão ouvindo essa mensagem. E que haja um resgate poderoso de vidas, Senhor. Que creem em Cristo Jesus e entende que Ele é o nosso Salvador. Ele veio para rasgar o véu, Ele veio para abolir a condenação, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar a chance de recomeçar, Ele veio nos restituir. Ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, se manifestar no nosso meio, porque Ele quer cada um de nós. E eu te peço, Senhor, traz essa consciência na vida desses que precisam entender que não é crer de qualquer maneira, mas é crer plenamente que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Cristo, aquele que crê em Ti, pedirão qualquer coisa em Seu nome e serão atendidos. Aqueles que creem em Ti, Senhor, aqueles que creem em Ti, quando dobram seus joelhos diante do Teu Deus, em Teu nome conquista qualquer coisa. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, quando Ele se rende a esse poder, eles são levados, Senhor, e elevados ao mais alto lugar, que é na Tua presença. A Tua presença dissipa as trevas. A Tua presença refaz o ser humano. A Tua presença, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas, Pai. Que o Teu povo sejam alcançados pelas Tuas verdades, Senhor. E que Satanás perca a sua força, Pai. Que as mentes passem pelo processo e se tornem mentes como as de Cristo Jesus. Que os seus corações sejam tão quebrantados, Pai, que eles não resistam à Tua presença. Que seus ouvidos sejam abertos para ouvir, seus olhos abertos para
as verdades a seu respeito. Faça o conhecimento entrar, porque eles vão ter interesse de saber, desejos de te conhecer, não de ouvir falar, mas de andar como Enoque, o pai. Enoque escolheu andar contigo, Enoque escolheu saber das tuas verdades. Enoque te agradou tanto, Senhor, que o Senhor tomou. Que existam Enoques nessa geração, Senhor. Que existam Moisés nessa geração, Senhor. Que existem Paulos nessa geração, Senhor. Porque terra e céus passarão, mas a tua palavra permanece. E a mesma palavra que esses homens e essas mulheres ouviram, nós hoje temos ouvido, Senhor. O mesmo Deus que operou na vida deles é o mesmo Deus que está aqui hoje operando em nós, Senhor. É a tua palavra se manifestando em nosso meio. Então que permaneça assim as suas verdades sobre nós. Não seremos enganados. Não seremos a geração que vai negar o teu nome. Não seremos a geração que olharemos para trás. Não seremos a geração que abandonou a tua presença. Nós não, Senhor. Que essa geração dessa humanidade venha reconhecer quem o Senhor é. É o ano do resgate. Resgata a tua humanidade, Senhor. É o teu povo, a obra é tua, o trabalho é teu, então só tu pode fazer. Em nome de Jesus, você crê nisso? Amém. Porque a justiça dele fez o que com você? A justiça de Deus. Está muito fraca. Começa tudo de novo. A justiça de Deus És abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai. Em Cristo eu cresço, progrido e prospero. Por quê? salva, curada e próspera. Que o Senhor os abençoe e os guarda. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre todos vocês e vos dê a paz. Amém. Amém.